Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, quero-vos falar de drones, ou melhor, de fotografia aérea, fotografia de drone. Isto porquê? Porque recentemente tive que fotografar um festival, que vocês podem ver no título ou na descrição o que é que foi. E o que me foi pedido foi que fizesse fotografia e vídeo aéreo, ou seja, que documentasse o festival, mas a partir de um ponto de vista sempre aéreo. Fotógrafos eles já tinham que andassem lá em baixo, portanto coube-me a mim ser o fotógrafo lá de cima. Ora, quer-se dizer, como vocês sabem, eu não sou o maior fã de drones, não é? Acho que os drones têm um propósito. E ok, tudo bem, tem uma grande vantagem. Proporcionam sempre um ponto de vista que não é comum ao comum dos mortais, mas depois eu acho que é só desvantagens. Tirando o ponto de vista, eu acho que tem câmaras por norma bastante fracas, exceto aqueles drones XPTO que podem levar mirrorless ou DSLRs lá para cima. Os outros que têm câmaras integradas, para mim as câmaras são sempre relativamente fracas, por muito que eles apregoem que agora tem a nova Hasselblad não sei das quantas. Amigos, continua a ser um sensor pequenino e sem graça. E depois tem outro grande inconveniente para mim, que é baterias. E porquê é que eu digo isto? No festival eu tive desde as 11 da manhã até às 9 da noite, já não me lembro ao certo, mas foi até tarde, até a hora de jantar. E basicamente levo sempre 3 baterias de drone e é uma chatice porque 3 baterias de drone não dá para cobrir quase nada. Acabou de ficar mais escuro, obrigado. Não nos podemos esquecer que cada bateria de drone dá mais ou menos para meia hora de voo. Portanto, se vocês estiverem ainda a gravar 4K ou a tirar fotografias, esse tempo cá para baixo. Está a voltar a luz, obrigado. Mas, obviamente, com 20 minutos de bateria vezes 3, temos 1 hora de voo que tem que ser esticada ao longo de 7, 8, 9, 10 horas de festival. Portanto, não dá. Poderia sempre ter as baterias a carregar, mas também não é o ideal. O ideal era ter 20 baterias todas carregadas e eu não me ponho isso. E digo isto porquê? Porque isto é um festival que foi numa aldeia e aconteciam coisas muito espontâneas. No meio da estrada estava fechada, atenção. No meio da estrada começavam de repente, faziam um círculo, começavam a tocar e começavam as pessoas a dançar no meio. E houve várias situações dessas em que eu tive que ponderar, ok, eu guardo as minhas baterias para fotografar quando eu acho que deve ser, ou vou pegar no drone, levanto e aproveito a situação. Houve ali algumas situações, algumas decisões que eu tive que tomar que foi assim um bocadinho... Não foi o ideal, pronto, e é uma coisa nos drones que me chateia. Outra coisa que me chateia é todas as regras necessárias para poder pôr um drone no ar. São mais que muitas, são complexas, algumas são estúpidas no sentido de, já me aconteceu, não foi neste trabalho, mas já me aconteceu num trabalho pedir para voar numas coordenadas, veio aceite, mas veio com umas coordenadas que eram 100 km a norte das que eu pedi. Portanto, são cenas que são um bocado estúpidas e que só complicam coisas simples. Pá, dá para voar, não dá para voar, não dá para voar. Criem uma carta generalista, digamos assim. Criem uma carta assim, tipo uma carta de carro, e depois a partir daí a pessoa pode voar à vontade. Obviamente, se for num espaço aéreo restrito, claro que não é? Eu também não posso ir conduzir o meu carro para dentro do aeroporto, portanto, não é? Terem em mente essas coisas, mas eu acho que havia de haver aqui uma facilidade de poder pôr um drone no ar. Obviamente que isto depois causava outros problemas, mas não interessa, porque segundo a teoria dos senhores se um drone tiver menos que, penso, 300 gramas, já não me lembro ao certo do valor, 300 gramas é um brinquedo e não é preciso nada, se tiver mais de 300 gramas já é um drone a série e é preciso licença. Ora, há drones com menos de 300 gramas que vão bem alto, especialmente se as pessoas lhes tirarem o limite por software, o que é relativamente fácil de fazer. Alguns até têm mesmo um campo a dizer qual é o máximo de altura que querem e se meterem 0 é infinita. Portanto, deixem-se de lérias e façam as coisas bem feitas. Está bem? Ok, obrigado.
Passando aqui às fotos, porque é para isso que estamos aqui para falar, não é para bater nos drones. Primeira foto, ora, isto é uma foto que eu achei muita piada, porque tem um padrão de chapéus, que era onde as pessoas estavam a almoçar, onde almoçavam, e eu achei muita piada porque tinha um padrão e então, visto de cima, nota-se estas coisas, visto de lá de baixo, obviamente que não, mas visto de cima nota-se estas coisas e eu então, ok, esta é para foto, portanto, siga. E acho que ficou muito giro. É a parte de refeição do festival, não é assim uma coisa super essencial, mas para mim como fotógrafo encheu-me o olho, portanto foi uma fotografia que eu fiz basicamente porque os chapéus estavam postos de uma forma muito engraçada e enchia-me o olho. Portanto, como fotografia eu acho que funcionou, como fotografia de reportagem vale 0, que é mesmo assim. Mas pronto, é uma fotografia que eu fiz e é uma das que apresento aqui primeiro. Passando a outra, esta fotografia é uma fotografia de establishing shot, não é a única, mas é uma fotografia de establishing shot e é uma fotografia que serve para o quê? O que é um establishing shot? Basicamente é uma fotografia que serve para mostrar, digamos assim, toda a envolvência de algo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Aqui dá para ver todo o festival, toda a confusão, entre aspas, de caravanas, autocarros, carros, as pessoas todas, estacionamentos, onde é que acontecia o festival, onde é que as pessoas comiam, ou seja, dá para ver a envolvência toda, não é uma fotografia de detalhe, é uma fotografia que se for partilhada na primeira ou segunda fotografia de um set, as pessoas depois já associam, ok, os chapéus são ali, ok, o palco é ali, ok, não sei o que é ali, é um establishing shot. Eu aqui achei que era muito engraçado, dá para ver aqui que a vila é entre os montes, estão ali as eólicas atrás. O céu estava assim com umas nuvens, estava algo ventoso, uma coisa que eu tenho que dar os parabéns, será que é assim que se usa o termo, aos senhores da DJI, é que os drones deles, não sei se é por software, já não pegava no drone há algum tempo, é um Mavic Pro 2, não passei para o 3 porque eu acho que não tem updates suficientes, Mavic Pro 2 e aguentava-se com ventos algo agressivos, tanto que nós estávamos, eu digo nós, a minha empresa, estávamos com uma tenda lá e a tenda por 2 ou 3 vezes levantou do chão, portanto vejo o vento que estava e o drone tranquilíssimo. Em fotografia normalmente é tranquilo, mas a fazer os vídeos que eu dei para o cliente, não vou apresentar aqui, tranquilíssimo, vídeos a 10 km por hora, mesmo a sobrevoar a estrada, ou seja, assim as pessoas quando estão a ver o vídeo têm um ponto de referência e nota-se que não sai da rota definida, portanto impecável, bom trabalho senhores da DJI. Próxima foto, aqui já é uma foto mais artística, digamos assim, mas é uma foto que continua a ser muito útil em termos de reportagem. O que eu quero dizer com isto? É uma foto que, como vocês podem ver, dá para ver as pessoas todas ali a curtir a música, não é? Ou seja, dá para ter a sensação de quantas pessoas ali estavam a ver os palcos. Sim, são 2 palcos. E por outro lado, eu gosto da moldura humana, como fotógrafo gosto da moldura humana e gosto especialmente da hora em que foi tirada, porque se vocês virem bem, as sombras têm a mesma altura das pessoas, portanto era a hora ideal para tirar algumas fotografias assim mais jeitosas, não é? Que parece que as pessoas vistas de cima são só a cabeça ou um chapéu, mas depois a sombra denuncia o que é que as pessoas estão a fazer. Portanto, acho que é uma hora sempre muito gira para fotografar e é uma das vantagens, a meu ver, quando se tem um drone, é poder fazer este tipo de brincadeiras e aqui foi uma dessas coisas. É uma foto que eu acho que funciona tão bem como fotografia artística e como fotografia de reportagem. Passando à próxima foto, aqui temos um establishing shot de ainda mais longe, aqui foi quando já estava mais gente. E então um dos meus objetivos foi mostrar não a confusão, mas o número de pessoas que enche aquela vila pequenina. A vila está quase toda na fotografia e o número de pessoas que enche aquela vila naquele dia de festival é uma coisa completamente absurda. Vêm de todo o lado para uma pequena vila aqui perto de Leiria e enchem aquilo completamente e fazem uma festa incrível. Então isto é um establishing shot e aqui ainda mais eu tive o cuidado de meter o conteúdo relevante, digamos assim, todo no terço central da imagem, digamos assim, para a imagem poder ser usada, por exemplo, como capa de Facebook ou uma coisa do género. É importante que vocês, quando estão a fazer uma reportagem ou a fotografar algo
para alguém, se lembrem que a fotografia é usada aonde? Se for usada no Instagram, já sabem que por norma é quadrado ou ao alto, é o preferível, e aqui eu lembrei-me que poderia ser útil uma fotografia destas para capa de Facebook, visto que aquilo é uma fotografia horizontal e mais baixa e mais larga, já não sei o rácio ao certo, mas deve ser para aí 21:9 ou uma coisa do género, e assim eu dou a fotografia ao cliente, eles quiserem cortam os excessos da fotografia e ficam com o conteúdo todo centrado e fica uma fotografia muito, muito porreira para usar como capa de Facebook. Passando aqui à próxima foto, aqui já foi uma foto mais tarde, podem ver pelas sombras, já estão mais esticadas e a ideia foi aqui mostrar um bocadinho, eu não quero dizer a confusão, mas toda a vida que enche aquela aldeia. Ou seja, os palcos à frente estavam cheios, como podem ver, a parte das comidas estava completamente cheia, depois ainda tive o drone ali durante alguns minutos, a pairar à espera de ter aquela fumarada lá atrás, que é onde estavam a cozinhar porco e essas coisas para as bifanas e essas coisas que o pessoal sabe, não é, dos festivais. E então quis aqui um bocado apanhar, tipo, ok, isto fica mesmo cheio e fica mesmo engraçado e fica mesmo com vida. E aqui é um bocadinho uma fotografia dessas que eu quis entregar ao cliente, incluindo aqui à esquerda, se virem, até estão pessoas ali a acampar num campozito verde, levaram mesa e cadeiras e portanto vem dali o festival. Pá, maravilha. E a esta hora já estava cheio, portanto foi uma boa foto e acho que funcionou muito bem. Próxima foto é uma foto muito mais perto, aqui as pessoas já diziam adeus ao drone, já se ouve, e era uma foto que eu quis apanhar assim mais close-up, porque era a zona onde as pessoas estavam entre o palco e os espectadores estavam sentados, grande parte deles, porque aquilo apesar de ser um festival de concertinas, não é só idosos, como se pode pensar, não é só, mas tinha alguns, portanto tinham cadeiras, e à frente, entre as cadeiras e o palco, tinha este espaço onde as pessoas podiam ir dançar e bastante gente ia dançar, portanto eu ia lá com o drone tal, tirava umas fotos e era muito engraçado, saíam umas fotos assim, como podem ver, muito engraçadas e com alguns detalhes deliciosos, diria eu. E pronto, próxima foto. Esta foto tem um carinho especial para mim, é a minha foto preferida de drone desta sessão e talvez que eu tirei até hoje. Eu não sou assim o maior fã de fotografia de drone, como vocês devem saber se já viram outros vídeos meus. Tento evitar ao máximo fotografia de drone, mas esta eu acho que ficou muito engraçada. Esta eu acho que valeu a pena estar de lá 7 horas e ter gasto 3 baterias e tudo mais. Eu acho que valeu a pena por esta foto, para mim. Obviamente que a reportagem valeu para eles. Para mim, pessoalmente, valeu por esta foto. Porquê? Primeiro pela moldura humana, eu acho que está muito engraçado. Fica aqui, entre aspas, um padrão muito giro. Depois foi tirada na Golden Hour. Fotógrafos. Golden Hour, foi na Golden Hour, portanto é das melhores fotos à face da Terra. E depois tive alguma sorte que quem estava exatamente ao centro são 5 senhoras, eu não sei se conseguem ver no YouTube, são 5 senhoras e as 5 resolveram interagir com o drone, olhar para cima, dizer adeus, foi muito giro. E são as únicas pessoas nesta fotografia que estão realmente a interagir com o drone. Todos os outros não deram por ele ou não quiseram saber, não sei, e essas 5 senhoras que estavam no centro estão a olhar para cima, muito, muito engraçado. Eu acho que é uma foto brutal e é uma foto que eu me orgulho muito de ter tirado. Acho que foi uma foto que eu tive sorte, obviamente, não posso fazer as pessoas olhar para cima, mas acho que funcionou muito bem e gosto muito do resultado, por isso é que esta foto aqui está e valeu a pena todo o dia por esta foto. Passando à última foto, aqui é a foto obrigatória do que é que estava a acontecer, o público, ou seja, tirar uma foto, na minha cabeça, tirar uma foto em que a pessoa, ok, foi isto que aconteceu. Não uma foto top-down, porque isso é um bocado, é giro de se ver, mas as pessoas não associam, ou seja, não sentem que lá estão, não é? Sentem que estão a ver uma foto de drone, tem essa barreira. Esta já é uma foto que, ok, podia ter sido uma pessoa num andar acima que estivesse ali a curtir o concerto. E além do mais, dá para ver no palco da esquerda quem organizou, Centro Cultural da Barrenta. No palco da direita, o Encontro Nacional de Tocadores de Concertina, ou seja, o nome do evento. Portanto, esta foto para mim tem tudo, mostra ao público, tem boa composição dentro do possível, não é? Mostra a confusão, digamos assim, ou a vida toda que ia àquele festival e ainda mostra o nome, quem organizou e o nome do festival. Portanto, para mim é uma foto bem composta,
Há quem não concorde comigo, de certeza, mas não interessa, o canal é meu. Se não gostam, podem mudar. Portanto, foi a última foto. Espero que tenham gostado. Lá está. Eu não sou o maior fã de fotografias de drone, fotografias aéreas. Acho que já tiveram o seu tempo e já são um bocadinho sobreusadas. Usa-se para tudo e para nada. Não é uma coisa que eu gosto muito, honestamente. Aqui foi o que me foi pedido, portanto foi o que eu realizei. Acho que o resultado final não ficou nada mal. Acho que até tivemos bastante sorte, tirando o vento, com todo o ambiente e as pessoas e o sol e tudo mais. Portanto, acho que funcionou muito bem. E pronto, se ainda estão a ver, não se esqueçam de visitar pedrotomaz.pt. Estão lá as fotos todinhas. Está lá a fotoreportagem na sua compleção. Estou a brincar. Estão lá as fotos todas e completas. E pronto, já sabem, não se esqueçam de like, subscribes e essas coisas. O próximo vídeo seguramente não será de drone, outra coisa qualquer, não sei, mas não será de drone. Isto, um vídeo por ano de drone chega e sobra, né? Eu também acho que sim. Então, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima.